Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago Augusto e hoje vamos falar sobre Domestic Nakanojo, essa novelinha aí que vem encantando corações, né? Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, beleza? Então bora pro vídeo. Bom galera, vamos lá então, vamos analisar esse episódio 9 de Domestic Nakanojo, que tá muito bom, essa novelinha, que tá cheio de coisas interessantes e cheio de reviravoltas que a gente vai discutir aqui agora. Então antes de mais nada, já vai deixando o seu like pra ajudar aí a gente fazer mais reviews aí toda semana de Domestic Nakanojo. Então pra começar, a gente viu no episódio anterior, no episódio 8, que a Sensei e a Hina acabou se confessando de fato para o Natsu, né? E ela acaba mesmo assim decidindo ir embora. E o Natsu ainda fica um pouco perturbado com isso, porque ele fala, olha, né, a gente já se acertou, tá tudo resolvido, então por que você vai embora? E ela fala que independente da situação, ela já estava pensando em ir embora há muito tempo. Ela quer viver a vida dela. E aí ela já deixa ali indireta pra ele, né? Dizendo, olha, se eu for embora, vou estar lá no meu apartamento e a gente vai poder se encontrar escondido e tal. E aí, é claro, dá uma sequência nessa relação proibida. O que deixa o Natsu, né, maluco ali, pensando várias coisas. E aí ele muda o pensamento rapidinho, né? Ele tava preocupadíssimo com ela ir embora. E aí ele muda, não, isso aí é maravilhoso. Ele muda rapidinho a opinião dele enquanto aquela situação. A Rui, no entanto, não tá sabendo de nada, né, do que tá rolando, ela acaba sofrendo bastante, afinal ela sempre viveu com a irmã dela e tudo mais, e a gente acaba tendo até uma cena bonitinha lá, né, do Natsu entrar no quarto da Hina, onde já tá tudo esvaziado lá, não tem mais nada no quarto, dá aquele clima de solidão, né, de que tá faltando alguma coisa, aquela alegria, né, da Hina, aquele jeito dela espontâneo. E aí a Rui acaba dizendo pra ele que ela tá feliz por ter ele ao lado dela, já que ela não vai ficar sozinha, né? Ela vai ter alguém ali pra ajudar. E aí o Natsu meio que rejeita ela de uma maneira sutil, mas ele faz isso. Porque ele fala assim, olha, eu vou estar aqui e tal, né? Vou estar te ajudando como irmão. Ele fala como irmão, ou seja, ele já dá uma anela ali, né? Pra que afaste ela um pouco daquelas emoções que ela estava sentindo. Inclusive, falando em questão de emoções, né? Pulou um arco aí, que eu já falei no vídeo anterior, que é a questão do acampamento. Lá no acampamento acontece várias coisas, né? O Natsu ele acaba salvando a irmã da Mio de um afogamento, o que faz com que a Hina até veja ele de uma maneira mais madura, né? Um cara ali agiu como herói e tudo, e faz com que realmente as garotas fiquem ali mais apaixonadas por ele, né? E aí o que acontece? Nesse acampamento, ele escuta uma conversa entre a Sensei, a Hina, né? E o professor lá de literatura. O professor tá falando que o Shu tá solteiro e tudo mais, né? Que ele acabou largando da mulher e não vai encher o saco da Hina logo de cara, né? Que depende dela ir atrás dele ou não, enfim. E aí a Hina age naturalmente, ela não tá muito preocupada, né? Porque realmente ela tá ali com os sentimentos voltados ao Natsu. Ela, lógico, naquele momento ali do mangá ela não tinha se confessado ainda, mas ela agiu bem tranquila, não ficou dividida e tal. Ela foi bem na linha do raciocínio ali de, não, tô tranquila, tô bem sozinha, então segue a vida. Então não precisou fazer essa adaptação no anime, porque a Rui acaba encontrando novamente o Shu, né, na biblioteca, nesse episódio 9, no qual eles acabam conversando, ele explica pra ela toda a situação, pede desculpa mais uma vez por ter ali quase acabado com a família dela, né, realmente feito um caos, e ele acabou se sentindo culpado, inclusive ela até fala, não, por que você não vai atrás dela agora? E ele fala que não é justo, né, depois de tudo que ele fez e tal, também ela acabou largando dele, então seria uma decisão dela, não seria o certo da parte dele, mesmo que ele já tenha feito merda pra caramba, mas não seria certo ali da parte dele ir atrás dela, né? Então após toda essa cena, né, da Rui ali conversando com o Shu, a gente volta a focar ali o nosso querido Natsu, que o que acontece? Ele vê uma chave, ele recebe uma carta, né, uma carta da Hina, e nessa carta contém uma chave.
uma chave do apartamento da Hina. E é claro, olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Ele simplesmente já começa a pensar várias coisas e tal, e ele fica meio que, ela tá me testando. Ele fica um pouco cético em relação ao que tá acontecendo, porque é uma coisa inacreditável. O cara, há pouco tempo atrás, era apaixonado pela Hina, e de repente ela tá ali na frente dele dando a chave do apartamento dela. Olha que coisa. Então ele fica meio que incrédulo ali o que tá acontecendo, e aí acontece um jantar, e nesse jantar acontece uma troca de olhares e tudo mais. O Natsu por si só começa a pensar várias coisas, ele acaba agindo um pouco ali com vergonha e tal, né? Ele acaba desviando o olhar várias vezes. E aí o que acontece? Quando chega a noite, ele decide ir atrás da Hina. Então ele vai lá no apartamento dela, acaba encontrando ela dormindo, espera ali ela acordar, né? Ela acaba acordando ali com ele ao lado dela. E aí ele acaba a beijando, dizendo que ele tá preparado, que agora, de fato, ele estaria preparado para morrer por ela e não sei o que. Aquela frase que foi dita lá no episódio 7, se eu não me engano, agora eu não me lembro muito bem, que é a parte onde ela leva ele lá pro meio do mar, né? E ela fala pra ele se ele tá disposto, enfim, a arriscar tudo, né? Porque é isso que vai acontecer se eles ficarem juntos. E aí o Natsu ficou um pouco com medo, né? A forma que ela falou foi uma forma bem louca, assim, uma forma bem forte. E aí ele acabou ali sendo testado naquela vez. E agora ele fala, não, tô preparado e tal. Só que ele já vai com muita sede ao pote, né? Ele já vai ali tentando partir, né, pra outras coisas. E ela fala, opa, para aí, né, vamos com calma. E aí ele fica um pouco magoado com isso, porque ele fala, se ela tá recusando e tal, se ela tá hesitando, será que ela me ama tanto assim? Então ele fica se perguntando isso. E ela fala, não é nada disso. Que a gente tem que começar aos poucos, a gente vai ter muito tempo aí pra aproveitar, né? Então ela acaba falando pra ele ter um pouco mais de paciência e com calma, né? Então a gente vê uma outra cena que é bem interessante, que é a aparição do Alex, né? Aquele americano, o americano novamente aparece, ele de fato é apresentado pra Rui. Inclusive ele acaba querendo entrar também no grupo lá de literatura. Eles acabam conversando com o professor que autoriza. Então a gente vai ter aí muito mais a participação desse americano. E falando em americano, o Natsu estava conversando com seus amigos em relação ao americano. E o que acontece? A Hina aparece no meio do corredor. E ela brinca ali e tal com os amigos dele, mas só que com ele ela deixa meio que de lado, pra não dar pistas do relacionamento mais íntimo dos dois, né? Afinal, todo mundo sabe que ele é apaixonado por ela e tudo mais, e também ela sempre tratou ele de uma maneira diferente. Só que dessa vez, para evitar qualquer tipo de problema ou boato, ela toma a máxima precaução. Então ela acaba sendo mais precavida e acaba não dando muita atenção ali pra ele, o que faz com que ele se sinta magoado. O Natsu, como eu falei, tá naquela coisa de, pô, é a garota da vida dele, ele não consegue ter ela por inteiro ali por causa da questão do tabu e tudo mais, então eles só podem se encontrar escondidos. Então ele quer despertar toda aquela paixão que ele tem por dentro e tal, ele quer mostrar pro mundo que ama ela, e ele não pode fazer isso. Então aqueles sentimentos presos estão ali prestes a explodir, né? Então ele fica realmente um pouco perdido nessa situação. Quando ele acaba indo atrás da Hina, né, falando da forma com que ela agiu com ele, e aí ele fala, olha, talvez você não esteja preparado e tal. E aí ela fala, não, eu realmente gosto de você. Ela mostra ali que os sentimentos dela são verdadeiros, só que ela precisa ter cuidado. Ela é uma professora e ela precisa ter todo o cuidado do mundo. Ela não pode dar pistas, ela não pode dar chance para boatos ou coisa do tipo, né? Ela se preocupa com a relação dos dois, então ela não quer destruir isso vacilando simplesmente ali por bobeira na escola. Então o Natsu meio que entende isso. Nessa mesma cena tá passando o vice-diretor lá, e aí os dois se abaixam. Ele pede para que ela não seja tão fria assim também, e ela acaba aceitando, e os dois acabam se beijando ali, numa cena muito bonita inclusive. E aí acaba o episódio. Ou seja, foi um episódio que aconteceu várias coisas interessantes. O Natsu se mostrando ali um pouco, diríamos assim, muito ansioso, ao mesmo tempo inseguro, né? Ele não tá com muita confiança
no taco dele, então ele precisa amadurecer um pouco mais. Ele já amadureceu bastante, mas precisa amadurecer um pouco mais em relação a isso, e vai acontecer muita merda ainda nessa série. Cara, vai ficar muito bom, o negócio vai ficar louco. Então acompanhe, porque tá muito bom esse anime, e olha, eu recomendo demais pra quem ainda não tá acompanhando. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho de notificação para não perder. Valeu, galera, até a próxima e fui!